Olá, pessoal! Então, hoje nós conversamos sobre o livro de novembro e dezembro do nosso projeto de leitura 6 livros para 2024. Se você ainda não conhece o projeto, deixarei os links aqui em cima nos cards, lá embaixo na descrição. Mas eu basicamente me proponho a ler 6 livros no ano, um livro a cada 2 meses, e conversar aqui com vocês no canal. Eu também farei 6 livros para 2025 no meu canal em inglês, ou 6 Books for 2025. Então eu deixarei o link aqui embaixo também do meu vídeo de apresentação do canal em inglês, onde eu explico mais ou menos sobre esse projeto. Mas então, no total, eu falarei sobre 12 livros, só que 6 aqui, como sempre, e aí 6 no meu outro canal em inglês. Então hoje, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre Huckleberry Finn, de Mark Twain, ou, melhor dizendo, Samuel Clemens, ou Sam Clemens. Esse era o nome do Mark Twain, mas ele mudou de nome. Ele escolheu esse nome artístico, podemos dizer assim, para os seus escritos, para as suas obras literárias. Mas então, gente, a leitura foi muito interessante, tá? Eu posso dizer que sim, eu gostei do livro e eu gostei bastante do livro. Mas eu tenho algumas coisas a dizer, algumas considerações, depois a gente conversar um pouquinho sobre o enredo, e que eu acho importante, né, ressaltar. Mas, antes da gente falar sobre o livro em si, vamos conversar um pouquinho sobre Mark Twain. Bom, ele nasceu em 1835 e faleceu em 1910. E ele nasceu e cresceu em Missouri, nessa área do rio Mississippi. Então, aqui nessa edição, que é a edição da Oxford World Classics, que é uma edição bem bonita até, eu gosto bastante dela. Acho bem simples, mas, né, assim, consegue capturar a essência do livro. Tem um mapa nessa edição, um mapa bem interessante, onde dá para ver o rio Mississippi e os estados ao redor. Então, são estados, né, do sul dos Estados Unidos. Então, ele viveu a vida, né, quase toda como escritor, mas antes disso ele teve outros trabalhos. Então, ele trabalhou, interessante que ele trabalhou em um barco, ou, enfim, mais de um, mas ele trabalhou como piloto de barco, ou capitão, não sei a nomenclatura em inglês, é pilot, e ele trabalhou nessa rota do rio Mississippi. E o nome dele, Mark Twain, na verdade, era um grito, né, de quando ele já estava numa profundidade no rio de 12 pés. Então, era um grito de segurança, dizendo assim, a gente está numa profundidade ok para o barco, a balsa, enfim. Então, Mark Twain era esse nome, né, usado para isso. Ele o pegou para poder usar como o nome dele. Então, achei isso, assim, bem interessante. Mas, enfim, ele trabalhou como, né, piloto de barco, ou capitão, enfim. Ele também, quando tinha 12 anos, ele foi aprendiz de uma gráfica, em uma gráfica. E então ele já tinha, assim, contato com esse mundo de impressão, né, de livros muito cedo. Inclusive, ele não tinha muito dinheiro, a família não tinha muito dinheiro, então ele se educou nas bibliotecas públicas dos lugares, né, onde ele morava. Então, eu achei muito interessante, ele escreveu muita coisa. Aqui, nessa edição, a gente também tem uma cronologia da vida dele. Então, desde 1875, seu nascimento, até 1910, que foi quando ele quando ele faleceu, em 10 de abril, e até a sua última publicação em 1916. Mas ele escreveu muita coisa, inclusive, antes de As Aventuras de Huckleberry Finn, ele publicou Tom Sawyer, As Aventuras de Tom Sawyer, que também vamos falar um pouquinho aqui. Eu ainda não li, tá? Lerei, spoiler, lerei ano que vem. Mas eu achei até interessante não ler Tom Sawyer antes. Eu acho que muita gente falaria assim, não faça isso, até porque tem um baita de um spoiler aqui na primeira página do livro, o que muitos de vocês me falaram que aconteceria. Ah, enfim, né? Tudo bem. Mas ele publicou o primeiro livro dele, acho que foi em 67, 1867. Acho que Tom Sawyer ele publicou em 1876. E aí aqui, Huckleberry Finn, ele publicou em 1884. Tô quase
8 anos depois. Mas é interessante porque ele começou a escrever Huckleberry Finn imediatamente depois de publicar Tom Sawyer, porque ele também faz parte daquele livro. Mas, por conta de, né, críticas negativas ao personagem específico de Huck, ele resolveu postponer, enfim, adiar aí a publicação do livro, mas aí ele terminou quase 10 anos depois, né, de publicar Tom Sawyer, ele terminou. Mas enfim, gente, aqui, como eu falei, a gente tem um spoiler de Tom Sawyer logo na primeira página, e, enfim, temos muitas coisas acontecendo, muitas coisas de criança acontecendo, mas não só de criança. Mas é uma história muito interessante. Bom, vamos lá. Pessoal, vou deixar aqui meu caderninho de lado, onde eu tenho alguns pontinhos que eu não quero esquecer de conversar aqui com vocês. Mas, enfim. Vamos lá, gente. Como eu falei, o spoiler logo na primeira página. Se você não quer saber o spoiler de Tom Sawyer, enfim, pula aí uns 30 segundos. Mas, basicamente, a gente já começa aqui sabendo que ele e o Tom Sawyer conseguiram achar um tesouro e que eles estão ricos, né? Eles são crianças aqui de, acho, se não me engano, 12 ou 13 anos. Então, eles são bem jovens e eles são super aventureiros. O Tom Sawyer, ele vem de uma família, acredito, mais, né, rica, abastada. E o Huck, ele vem de uma família muito, muito simples. Na verdade, ele cresceu sem a mãe, né? Acho que a mãe faleceu quando ele era muito jovem, acho que nunca conheceu a mãe. E o pai dele era um beberrão, agressivo mesmo, abusivo com o Huck. Então, eu já começo aqui o livro com essas informações. Então, eu já sei que ele basicamente vive a vida dele com Tom Sawyer, fazendo aventuras e peripécias e coisas do tipo, e que eles estavam procurando um tesouro e que ele ganhou o tesouro. Mas aí, como eu falei, a gente já começa o livro como se a gente conhecesse o Huck. Mas até que funcionou pra mim. Eu não achei que atrapalhou muito, não. Já conhecer uma criança sem conhecê-la, se isso faz sentido. Eu achei interessante até. E aqui, logo no começo, a gente sabe que ele tá sendo criado, basicamente, por uma viúva e uma professora, Miss Watson. Então, ele tá sendo criado, educado, o pai dele não tá aqui no livro no início, só que lá pras tantas, ele acaba sendo abordado pelo pai. O pai dele volta e ele entra em desespero. Então, logo no começo do livro, a gente vê que ele é uma criança que sofre ou que sofreu muito abuso. Então, ele já fica em desespero. Quando ele sabe que o pai dele tá voltando ou voltou, ele corre pro juiz da cidade, pede pro juiz ficar com o dinheiro dele. O juiz fala não. Então, ele fala: então, eu tô doando pra você, deixa eu assinar um documento dizendo que eu vou doar todo o meu dinheiro pra você, porque eu não quero que meu pai pegue. Mas dito e feito, né, gente? O pai volta, tira ele da casa da senhora que tá cuidando dele e fala: vai, eu sou seu pai, você é meu filho, então eu que tenho que cuidar de você. Mas é óbvio que ele só tava querendo o dinheiro do Huck. Então, ele pega o Huck e, assim, eles vivem numa situação muito triste. Esse livro aqui, ele me entristeceu bastante. Eu não sei se eu tivesse lido quando eu era criança ou adolescente, como eu sei que muitas pessoas leram, não sei se eu veria de uma outra forma, se eu focaria só nas aventuras deles, mas eu fiquei muito triste aqui no início desse livro e, na verdade, no decorrer do livro inteiro. E essa situação, né, onde eles dois vivem juntos, o pai e o Huck, é deprimente. O pai é um bêbado, bebe pra caramba, gasta todo o dinheiro, bate no Huck, enfim, gente, um horror. E o Huck finge que não tem o dinheiro. Então ele fala: eu sei que você tem o dinheiro, você é um mentiroso, né? Eu quero o dinheiro, você é meu filho, você tem que me dar esse dinheiro. E o Huck fala: não, eu não tenho dinheiro nenhum. Mas o que que acontece? O pai dele entra na justiça pra dizer que ele é o pai dele, né? Do Huck, que ele precisa ter o dinheiro, que ele precisa ter o dinheiro em mãos, né? Para poder ter o controle do dinheiro do garoto. Então ele entra na justiça. Enquanto tudo isso está acontecendo, ele leva o Huck pra longe da cidade, de todo mundo. Eles ficam lá numa cabana
vivendo situações horríveis. Chega em dado momento, assim, que o Huck não tá aguentando mais aquela situação, porque ele corre um risco, sério risco de vida. O pai dele ficou muito bêbado um belo dia e tava com uma arma, né, enfim, e ele ficou com muito medo do pai tentar matá-lo. Inclusive, o pai tentou matá-lo, ele que conseguiu fugir, né, ele conseguiu correr, assim, dentro do quarto, subir mesa e tudo, e fugir do pai. O pai acabou caindo no chão, sei lá, e passed out, desmaiou. E aí, o Huck pensa, né, num belo plano. E logo aqui a gente já sabe, mesmo não tendo lido Tom Sawyer, que o Tom, ele é famoso por criar planos mirabolantes. Então, logo aqui no começo, a gente sabe que o Huck admira o Tom por isso, e ele também pensa em seus planos mirabolantes. Então, o plano dele era fingir que ele tinha morrido. Então, assim, forjar a própria morte. E ele forja a própria morte, e de um jeito bem mirabolante mesmo, assim, pega sangue, né, de um animal, acho que é um porco, põe lá o sangue na casa, aí pega as roupas dele, rasga como se tivesse sido atacado, não sei o quê, e aí faz uma trilha, assim, né, para fingir que ele tinha sido levado para o rio, e ele já tinha pegado uma canoa, uma jangada, já tinha pegado tudo isso e muita comida e coisas para sobreviver mesmo. Acho que ele até pegou a arma do pai e aí colocou tudo na canoa e foi embora enquanto o pai não tava lá. Então, gente, ele realmente forjou a morte dele. Aí ele foi, né, no rio, nessa canoa e com a jangada, e conseguiu chegar numa outra ilha, uma ilha menor, que é Jackson Island. Então ele tava lá, nessa ilha, e aí ele acaba dando de cara. Eu não vou dar detalhes de tudo que acontece, tá, gente? Vou falar assim a história por um todo, depois das minhas considerações finais. Inclusive vou falar quando direi spoilers. Mas, ou darei spoilers, né? Mas ele chega nessa ilha e aí ele encontra um escravo que acredito que foi da Miss Watson, ou foi da viúva. Não, era o escravo da viúva. Deixa eu só ver uma coisa, gente. Isso, Miss Watson. Era o escravo dela, então ele ficava lá na propriedade, né, junto com o Huck. E aí o Huck dá de cara com ele, e logo quando eles se encontram, o Jim, né, que é esse escravo, fala assim: ai, não me mata, por favor, nunca te fiz nada de ruim. Não me mata, não. Não me. O que ele falou? Acho que ele falou isso mesmo. Não me ataque, não me faça nenhum mal, fantasma, por favor, nunca te fiz nada de mal. E aí o Huck fala assim: gente, como assim? Aí ele finalmente fala pro Jim, né? Jim, eu não tô morto, não. Eu forjei minha própria morte. Não sei o que. Explicou pra ele o que aconteceu. Aí ele falou: ai, tava morrendo de medo de você me atacar. Porque o Jim, que é o segundo personagem mais importante aqui do livro, né? Ele é muito supersticioso. Então, ele acredita que é piamente que é o Huck lá morto, o fantasma do Huck. Mas depois ele explica. E aí os dois começam uma amizade. E aí o Jim explica pra ele que ele tá lá porque ele fugiu, porque ele ficou sabendo que a Miss Watson tava pensando em vendê-lo. E aí ele é pra New Orleans, se não me engano. E ele entra em desespero, ele resolve fugir porque ele tem família e filhas que estão em outra propriedade. Então o plano dele é de fugir, ficar livre, né? Virar um escravo livre, ou enfim, que coisa besta de se dizer, não virar um escravo livre, mas enfim, se libertar e depois ir atrás da família para poder ter a família de volta. Então, a motivação do Jim aqui no livro inteiro é a família dele, é muito bonito como ele faz tudo pela família, e o motivo pelo qual ele quer estar livre, né, além de obviamente ter a sua liberdade, é estar junto da sua esposa e filhos. Mas ele explica pro Huck por que ele fugiu e tudo mais, e aí o Huck promete, antes mesmo de saber o que tinha acontecido, ele promete pro Jim que ele não ia fazer nada contra ele, que não ia falar pra ninguém, não ia dedurá-lo, né, pra ninguém. E aí, por conta dessa promessa, eles criam esse laço de amizade. É muito bonito porque vira uma amizade muito, muito gentil, sabe? E apesar de termos momentos aqui, principalmente da parte do Huck, que a gente fica
né, pensando, poxa, como é que você vai fazer isso com seu amigo? A gente vê que tem um carinho aqui entre os dois, e eles acabam desenvolvendo uma relação assim de como se fosse pai e filho. E aí a gente sabe que o Huck não tem uma boa relação com o pai, morre de medo de uma figura masculina, né? E aí ele acaba tendo essa relação assim de pai e filho com o Jim. E o Jim também, obviamente, não está com a família, e ele acaba vendo o Huck assim como essa figura para ele. Mas como eu disse, nada, né, é um mar de rosas, nada é perfeito, então a gente tem muita coisa aqui acontecendo ainda. Mas então, o que que acontece? Eles acabam criando, né, esse bond, esse laço, e aí acontecem várias coisas. Eles resolvem que vão vão pro norte para poder conseguir a liberdade do Jim, e aí eles vão na jangada, na canoa, na jangada, e vão fazendo essa viagem, né, pelo rio. E aí muita coisa acontece no livro inteiro, assim, é muito engraçado, tem umas peripécias muito engraçadas, e tem umas outras horríveis, muito tristes. Eles passam numa cidade onde tem uma situação que um bêbado da cidade acaba sendo assassinado por um outro cara bem na frente do Huck, e o Huck vê tudo. E aí, lendo aqui a introdução, a gente vê que ele, na verdade, o Sam Clemens, que é o Mark Twain, ele passou por isso na vida dele, ele viu um homem ser morto assim na frente dele, então ele colocou isso aqui no livro. A gente também tem uma situação onde o Huck acaba parando porque tem um acidente com a jangada deles. Um barco acaba batendo na jangada deles, e ele acaba tendo que nadar, e o Jim vai para um lado, ele vai para o outro, eles acabam se perdendo, e ele para numa casa bem assim, aristocrata, no sul do sul, uma família rica, abastada e tudo mais, e ele acaba sendo acolhido por essa família, e ele tem momentos muito legais com eles. Apesar de ele estar sempre pensando no Jim, né? Ai, como é que tá o Jim, coisa e tal, ele tem momentos bons com essa família. E aí, lá pras tantas, um escravo que trabalha enfim, dessa família, ele acaba vindo chamar o Huck e fala: vem cá, que quero te mostrar uma coisa, eu quero te mostrar umas cobras ali no quintal. Aí o Huck fica assim: cobras? Quero mostrar cobra. Aí ele fala: vem cá, quero te mostrar a cobra. Aí o Huck vai, né? Tá bom. Deixa eu ver o que que é essa história. E aí chega lá, é o Jim que tá lá no Rio, com a jangada já consertada. Ele consertou a jangada, ele ficou pra trás, conseguiu consertar a jangada. E aí esse reencontro dos dois é tão bonito, tão bonitinho. Mas aí logo depois mais uma coisa acontece, a gente já tem uma catástrofe acontecendo aí com essa família, que eles tinham uma rixa com uma outra família, e aí o menino, o Buck, que virou amigo do Huck, acaba sendo, gente, na frente dele, de um jeito horroroso, que inclusive o Huck fala aqui no livro. Esqueci de falar, importantíssimo, na verdade. Este livro é em primeira pessoa, o que é muito intenso em alguns momentos, e faz você sentir assim e pensar: caramba, é uma criança que tá passando por tudo isso. Então ele fala aqui nesse momento: eu não quero nem falar o que aconteceu com meu amigo, não quero nem falar o que eu vi, porque eu tenho pesadelo até hoje, né? Penso nisso que aconteceu com ele até hoje. Então a gente só pode imaginar que foi uma coisa horrorosa que aconteceu com esse amigo dele, né? Esse filho mais novo da família. E aí, no final das contas, quase todo mundo da família acaba morrendo, eles acabam, né, se matando, literalmente, a outra família que eles chamam a rixa e eles. O Huck acaba fugindo junto com o Jim, então eles entram na jangada, e aí pensam: ai, que bom, o pior ficou pra trás, vamos, né, vamos pro norte, vamos conseguir a nossa liberdade. Porque é importante dizer que o Huck também estava procurando a liberdade dele. É óbvio que são liberdades diferentes. É óbvio que o Jim estava buscando a sua liberdade, né, como um homem negro escravo. E o Huck estava procurando a sua liberdade
viver, né, de viver sem um pai abusivo que batia nele, bebia e pegava o dinheiro dele, enfim. Mas os dois criaram esse laço, né, de busca pela liberdade, que é belíssimo. Mas aí, gente, tanta coisa acontece, aí eles acabam encontrando com dois caras, assim, horríveis, que se acham que são a realeza, né? Ou eles são dois mesmo, ou eles estão mentindo. O Huck acha que eles realmente estão mentindo. Então, um finge que é rei, o outro finge que é duque, e eles acabam, assim, mandando no Jim e no Huck. E é muito bonita essa parte. Bonita, acho que essa bonita não é a palavra, acho que seria triste mesmo. Porque o Huck, ele logo percebe que essas duas pessoas estão lá e que eles não vão embora, mas ele finge, e ele também finge pro Jim, pra não assustar o Jim, ele finge que realmente esses caras são reis e duques e acaba não falando nada, né, pra ele, porque ele sabe que se eles descobrirem ou se eles falarem alguma coisa, tipo, vocês, na verdade não são isso que vocês dizem, eles iriam tentar alguma coisa contra eles, e obviamente com força, né, porque eles eram scoundrels, tem uma palavra assim, que é essa palavra que literalmente denomina esse tipo de pessoas, scoundrels, que, enfim, pior tipo de pessoa. Como é que eu posso dizer? Cafajeste? Não sei se seria cafajeste, mas assim, pessoa do pior caráter, mau caráter mesmo. Mas aí ele fala isso aqui, gente, que, como eu falei, né, é muito triste, porque mostra o quanto ele tinha medo, né, de uma figura masculina adulta. Mas ele fala assim, ó. Tá, meu óculos não tá aqui, tudo bem. It didn't take me long to make up my mind that these liars weren't no kings nor dukes at all, but just low-down humbugs and frauds. But I never said nothing, never let on, kept it to myself. It's the best way. Then you don't have no quarrels and don't get into trouble. If they wanted us to call them kings and dukes, I had no objections, long as it would keep peace in the family. And it weren't no use to tell Jim, so I didn't tell him. If I never learned nothing else out of Pap, I learned that the best way to get along with his kind of people is to let them have their own way. Então, basicamente, né, se eu aprendi alguma coisa do meu pai, ou com meu pai, é que a melhor forma de lidar com essas pessoas é deixar eles fazer o que eles querem, porque aí a gente não tem, aí ele fala, né, then you don't have no quarrels, I don't get into no trouble, então você não tem nenhum problema, ninguém vai brigar com você, ninguém vai te maltratar, se você fingir que tá tudo bem. Então é bem, né, assim, triste saber que ele vivia a vida dele dessa forma. Mas enfim, esses dois aparecem lá, eles acabam se metendo em cada coisa, gente, cada coisa, assim, horrível. Eles acabam indo numa cidade, fingindo que são tios de umas meninas que perderam o pai, aí eles querem o dinheiro delas, aí o Huck acaba né, ajudando-as e salvando o dia. Mas aí, como eu falei, não vou dar muitos detalhes, ele e o Jim acabam se separando nessa confusão mesmo aí, nessa cidade, quando o Duque e o Rei, Duque e Rei, acabam criando um alvoroço, o Jim acaba sendo capturado e ele é levado para a casa, né, de uma pessoa, porque tem um papel circulando aí dizendo que ele era um runaway, um escravo runaway, né, ou seja, fugitivo. Que, na verdade, quem criou esse sinal, né, foi o próprio Huck e o rei e o duque, porque era uma forma de proteger o Jim caso a polícia ou qualquer pessoa aparecesse no rio e perguntasse o que eles estavam fazendo com um escravo, né. Então, muito difícil aqui também esse livro em vários momentos. Você vê que você precisava ter uma desculpa ou qualquer coisa que comprovasse que você poderia estar lá com aquela pessoa com
o Jim, porque senão eles iriam querer tomar de você e levá-lo pra polícia, porque eles eram fugitivos, né? Então, ele acaba sendo levado pra essa fazenda e aí eles seguram ele lá e mandam uma mensagem pra essa fazenda, que é pra ser a fazenda que é dona do Jim, que essa fazenda não existe, eles inventaram, né? E aí eles deixam o Jim lá. E aí o Huck arruma uma forma de ir pra essa família, né? E fingir que é uma pessoa que ele não é, pra poder conseguir pensar em algum plano mirabolante para recuperar o Jim. Nessa hora, o rei e o duque já ficaram para trás. Mas aí acontece que a pessoa que ele finge que é acaba sendo o Tom Sawyer. Então o Tom Sawyer estava indo essa era a casa da tia do Tom Sawyer. Então o Huck acaba fingindo que é o Tom e quando o Tom chega ele finge que é o Sid, que é o irmão ou primo dele. Então assim, esse final do livro, gente, agora, se você não quiser saber mais, né? Ou há muito tempo atrás, se você não quiser saber. Mas enfim, já é spoiler, já vou falar sobre o final do livro. Essa foi a parte que me irritou profundamente no livro. É quando o Tom Sawyer está envolvido. Ele pensa assim, a ideia que ele tem para recuperar o Jim não tem pé nem cabeça. Ele faz tudo em nome da aventura. E ele só quer aventura. Então, assim, vou dar um exemplo pra vocês. O Jim tá nessa casinha, eles podem roubar a chave, abrir a porta, levar o Jim embora. Fim. Mas não. O Tom Sawyer pensa em coisas mirabolantes pra fazer, aí finge que tem uma gangue de índio, não sei o que lá, e um monte de coisa. Só que, um exemplo pra vocês que ele fez. Ele fala assim, ó, não, em todos os livros que eu li, que tem um fugitivo, né, que a gente tem que salvar o fugitivo, em todos os livros que eu li, ele tinha um bicho de estimação, tipo aranha ou cobra. Então, Jim, você tem que ficar com esses bichos aí, porque é que nem nos livros, tem que ser que nem é nos livros. Aí o Jim fica assim, não, eu morro de medo de cobra e aranha, não quero. E ele fala, não, mas tem que ter. Então, ele é uma figura que depois aqui na introdução, né, é dito que ele tem essa figura, a figura como se fosse um supremacista, né, um white supremacist, que é a pessoa que chega e que, enfim, quer mandar em tudo, basicamente, e não pensa nas pessoas envolvidas. Então, Tom, ele chegou lá naquela situação e quis mandar em tudo, que tudo fosse do jeito dele, e ele tava brincando com o Huck e com o Jim como se eles fossem peças, assim, num xadrez num jogo de xadrez. Então me irritou profundamente, eu fiquei muito irritada, e eu sei que a intenção do livro, ou então foi a intenção do Mark Twain de mostrar o Tom Sawyer como essa figura. Eu sinceramente não sei, porque muita gente falou que Tom Sawyer é muito melhor do que Huckleberry Finn. Gente, pelo menos o Huck também, assim, não é a melhor criança do mundo. É óbvio que ele foi criado numa sociedade racista, né? E é óbvio que ele fala coisas aqui que são racistas e coisas do tipo, mas ele tem uma... Mas ele tem assim, uma... A amizade que ele tem com o Jim, ele tem um amor genuíno pelo Jim. E ele foi uma criança sofrida, né? Ele é uma criança sofrida e ele sempre tenta, apesar dele se meter em aventura e peripécia, ele sempre tenta o caminho onde vai machucar menos pessoas, ele não quer fazer o mal. E o Tom Sawyer é o contrário, então eu realmente não entendo como é que o livro As Aventuras de Tom Sawyer é melhor, muita gente fala que é melhor do que esse livro, porque, cara, um livro inteiro de Tom Sawyer, gente... Ele me irritou profundamente nas últimas 50 páginas desse livro. Eu não aguentava mais esse menino. O Huck, pelo menos, você tem, assim, uma empatia por ele, né? A amizade dele do Jim. Mas eu não gostei. No final das contas, dá certo. Eles acabam recuperando o Jim. No final das contas, gente, o Tom Sawyer acabam descobrindo que o Tom Sawyer tinha, né, uma informação de que a viúva acabou falecendo e que libertou o Jim oficialmente na will dela, né, no testamento dela. E, ou seja, o Jim já estava livre, ele já era livre. E, em vez de chegar lá com essa informação,
ele chega lá e pensa numas maluquices pra fazer, pra fingir, não sei o que lá, colocando a vida de todo mundo em risco. Ele acaba levando um tiro na perna, né, o Tom. Mas poderia ter sido outra coisa, o Huck poderia ter morrido, o Jim poderia ter morrido. Não, assim, eu não tive paciência pro Tom Sawyer nesse livro, gente, eu realmente não tive. Mas eu escrevi aqui pra vocês as minhas partes favoritas do livro. Então, assim, o que eu gostei, relacionamento do Huck e do Jim. Como o Jim cuida do Huck com amor e carinho. E como ele acaba vendo o Jim como uma figura de pai e se sente acolhido por ele. Né? Eu também gosto como eles dois têm similaridades, como os dois, né, estão buscando a liberdade, estão fugindo da opressão e buscando essa liberdade. E eu gosto muito das conversas que eles têm sozinhos. Então, em vários momentos aqui, quando só tá o Jim e o Huck na balsa, e eles estão... E o Huck fala coisas do tipo, eu e o Jim, a gente nadou no rio, nós comemos, nós pescamos, e assim, a vida não poderia ser melhor do que isso, né? Eu e o Jim sozinhos na jangada, e enfim, felizes. Então é muito bonito. E eles têm umas conversas tão interessantes. Eles tiveram uma conversa que eu gostei, que foi sobre Salomão e o bebê, né? Aquela passagem da Bíblia do bebê, onde duas mulheres disseram que o bebê era delas, e aí ele disse pra cortar o bebê no meio. E aí muito engraçado como o Jim fala, eu não entendo essa história. Aí o Huck fala, porque você não entende mesmo, mas é porque ele fez isso pra poder ver quem era uma mãe de verdade, né? O Jim fala, não entendo, nunca vou entender. Eu acho que foi a forma como ele foi criado, que ele tinha milhões de filhos, porque pra ele achar que é normal cortar um filho no meio, quer dizer que ele é doido, né? Aí o Huck fala, não, mas, né? Não foi por isso que ele não ia cortar o filho no meio. Mas, bom, mas o Jim tá certo de certa forma, né? Então são esses tipos de conversas que ele tem. Também tem uma conversa que eles têm, que é muito interessante, que é sobre os franceses, que aí o Huck tava tentando explicar pro Jim como os franceses não falam inglês. E aí o Jim tava assim, mas eles são pessoas, eles são seres humanos, como é que eles não falam a nossa língua? Aí o Huck usa um exemplo assim, bom, um gato não entende um boi, né? Então como é que a gente vai entender os franceses? Como se fossem duas espécies diferentes. Aí o Jim fala, não, mas são as mesmas espécies, são seres humanos. Aí o Huck fala, não, mas você não tá entendendo. Não dá pra discutir com você, porque você não entende. Mas no final das contas, o Jim tá certo, porque é a mesma espécie, mas o Huck tá certo porque existem linguagens diferentes, línguas diferentes, mas nenhum dos dois conseguiu explicar o que eles estavam pensando, nenhum dos dois conseguiram de fato convencer o outro, e essas conversas são muito interessantes no livro, eu realmente gostei bastante. Vou colocar aqui partes que eu não gostei. Honestamente, eu achei as partes com o Duque e o Rei muito chatas, tipo, chatas mesmo, não gostei. Achei eles um saco, assim, tipo, paciência. As últimas 50 páginas, onde o plano de Tom Sawyer toma forma, né? Tudo em nome da aventura, me irritou profundamente, como eu já falei pra vocês. E, assim, a discrepância entre as aventuras do Huck e do Tom Sawyer, pra mim, foram muito grandes. Eu não gostei do tipo de aventura do Tom Sawyer, porque é uma aventura forjada. Ele forja tudo porque ele quer parecer alguma coisa, ele quer ser que nem nos livros, né? Assim, uma coisa forçada. E o Huck, as aventuras dele, é porque ele realmente estava fugindo de casa, sofrendo com um pai abusivo pra caramba, né? Com um amigo dele, o novo amigo dele, Jim, que estava fugindo da opressão também, fugindo da escravidão. E os dois buscando a liberdade, os dois se metendo em peripécias, porque pessoas loucas se encontravam com ele nos rios e eles estavam tentando fugir, né, de maluquice, tentando sobreviver. Então essas são as aventuras do Huck. Agora, as aventuras do Tom Sawyer, pelo menos aqui nesse livro, eu achei tudo forjado. Não sei como será Tom Sawyer, as aventuras de Tom Sawyer, né, lerei ano que vem, mas não sei aí como que será essa leitura. Eu espero que eu goste. Porque, gente, eu gostei desse livro.
Não é um livro perfeito, mas pra mim, tá? Não é um livro perfeito pra mim, porque eu não tô aqui falando que não é um livro perfeito do ponto de vista educacional, do ponto de vista literário, não é isso, tá? Não foi um livro que funcionou 100% pra mim, mas eu gostei muito da leitura, principalmente com o relacionamento entre o Huck e o Jim, que eu achei muito bonito. E é importante a leitura desse livro também para você, assim, pra gente ver como é que era na época da escravidão, né? Era uma coisa assim que chega a dar um desconforto muito grande. Em dados momentos aqui eu fiquei muito desconfortável e eu posso imaginar o que outras pessoas sentiriam aqui com as linguagens, a forma de tratar, né, os escravos como se eles não fossem seres humanos. Então tudo isso aí é bem forte aqui no livro, mas é um livraço, eu realmente gostei muito e tô empolgada pra ler Tom Sawyer. Empolgada pode ser dizer demais, mas vamos ver aí o que será. Eu estou com expectativas, vamos dizer assim. Não sei se são expectativas boas ou ruins, vamos ver. Às vezes eu acho que eu estou com expectativas boas porque as pessoas falam que Tom Sawyer é melhor, e às vezes eu fico assim, expectativas de que vai ser ruim, porque a única parte do livro que eu não gostei foi a parte que o Tom Sawyer estava envolvido. Mas enfim, gente, é isso. Muito, muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.